Laurindo Pedro Gomes, por favor. Pois não? Já posso fazer o meu relato? Bom dia a todos. Estou de acordo, sim. Meu nome é Laurindo Pedro Gomes, sou santamarense. Aqui convivi até 1964. Estou residindo fora do município, no município aqui próximo, São Sebastião do Passé, há 51 anos, que coincide com a minha saída em razão do golpe militar de 64. Aqui nós tínhamos um grupo de jovens que tínhamos uma consciência política, e esse grupo era constituído, entre outros, por Antônio Trigueiros, Carlos, Antônio Rocha, Adelmário, e que nós chegamos a fazer um jornal, o jornal A Tribuna dos Moços. Os diretores eram 3 diretores. Um jornal registrado em cartório, todo legalizado, jornal que nós tínhamos criado em 1963. A direção era nossa, Antônio Trigueiros e Antônio Ramos Rocha. E no jornal nós veiculávamos nossas ideias, nossos pensamentos. Nós tínhamos uma visão progressista e a gente, às vezes, fazia denúncias no jornal. Algumas dessas denúncias estão ligadas ao que resultou depois com a gente. Me lembro bem que uma das nossas matérias foi denunciado no jornal que o delegado de polícia da época, que era o Zeda, que foi relatado, ele fornecia carteiras às prostitutas de Santo Amaro, lá de Bodaça, e cobrava um valor para fornecer essas carteiras, e obrigava que elas tivessem essas carteiras de prostituta, e cobrava um valor. O nosso jornal conseguiu o depoimento, fizemos facsimile da carteira, colocamos no jornal e fizemos a denúncia. Então, o nosso jornal era um jornal de jovens, isso em 1963. Eu tinha 23 anos, Trigueiros é um ano mais velho do que eu, porque nasceu em 41, até isso eu ainda me lembro, tinha 22, Antônio Rocha era mais ou menos da mesma idade, Heitor, de saudosa memória, que era quem cuidava da parte artística do jornal, já é falecido, uma pessoa muito inteligente, muito culta e de muito bom senso. Minhas homenagens à memória de Heitor, né? Então, esse jornal criava certas dificuldades para nós. Como nós estávamos expressando a verdade, eles não tinham o que fazer. E Trigueiros relembrou aqui um fato, que ainda em 63,
uma matéria que nós fizemos a respeito da tarde, falando que à tarde havia compromissos com a direita e compromissos com o capital internacional, sobretudo capital americano. E motivou um editorial de à tarde. Me lembro bem do título, até um título um tanto expressivo, porque dizia assim: sarampo. O articulista desenvolveu e chegou ao momento que ele concluiu o seguinte: que em Santo Amaro estava havendo uma onda de jovens vermelhos, daí o nome sarampo. E concluía no final do editorial dizendo o seguinte: palmadinhas dela. Eu nunca esqueci desse final. Palmadinhas dela. Já naquele momento, em 63, eles já induziam a força física contra a gente. Isso em 1963. E quando foi em 64, eu já trabalhava na refinaria desde 1960. Comecei aos 20 anos. Do grupo, a maior parte era desocupada. Não tinha desocupada porque não tinha emprego, a não ser eu e Antônio Rocha. Antônio Rocha era da Secretaria da Fazenda, era funcionário da Secretaria da Fazenda. Os outros ainda não estavam trabalhando. Trigueiros mesmo não estava trabalhando, ainda nessa época, do jornal, não estava. E a gente segurava mais a barra do jornal. Quando faltava o dinheiro, a gente tinha que estar dando uma cobertura. E a gente fazia aquilo por amor, por dedicação. Quando foi em 64, e antes nós já tínhamos um movimento político, nós tivemos uma intervenção política numa campanha de candidato a prefeito. Nosso grupo apresentou um candidato a prefeito, Mário Valadares. Mário Valadares não se elegeu, mas teve uma votação expressiva. Nós conseguimos, saíram 2 candidatos a vereador do grupo pelo PTB, Bacalhau, a gente conhece popularmente como Bacalhau, e eu também saí pelo PTB, foram 2, porque era para a gente dar apoio à candidatura de Mário Valadares. Embora o pleito nosso não era uma eleição mesmo para a gente, vereador, mas mesmo assim tivemos uma votação expressiva pelo PTB. Bacalhau ficou como primeiro suplente, eu fiquei como segundo suplente. Veio o golpe militar em 64. 31 de março, porque eles não querem que chame 1º de abril. Mas foi no final da tarde de 31 de março, e a coisa começou chegando para 1º de abril. E já no dia 2 de abril, eles tentaram me prender. E chegaram à nossa residência pela frente. Eu consegui sair pelos fundos da casa. Tive a colaboração de moradores da localidade, que ficaram olhando se o ambiente estava propício. Eu saí pelos fundos da padaria de Monteirinho, né?
ganhei o rio Subaé, atravessei o rio, ganhei os canaviais. Eu conhecia muito o município de Santo Amaro, que eu era moleque catador de araçá, de goiaba. E aí eu saí por essa região, Ladeira das Virgens, e aí me acompanhei a linha do trem e fui terminar em Maracangalha. Mas eu estava jovem nessa época, estava com 23 e ia fazer 24 anos ainda. Saí nessa direção, indo para o lado da usina Passagem, depois segui caminho, e já à noite eu cheguei em Maracangalha porque eu havia um parente que morava por lá e era fazendeiro, e eu já tinha calculado a ideia de ele me colocar em uma fazenda, porque a turma me avisava logo que eu não poderia ser preso, que eu era marcado, muito marcado. Nós tínhamos dois problemas pessoais logo de frente, e dois perigosos. Um com o Garcia, o tenente Garcia, que era do Exército, porque quando eu da diretoria do Grêmio, da vice-presidência do Grêmio, eu estudante, 17 anos na época, eu fazia o curso pedagógico, e ele era o professor de educação física e tinha o hábito de aqueles alunos que não tinham muito jeito para a ginástica, eles às vezes usavam a corrente, davam as correntadazinhas no menino, nos colegas. E uma vez ele fez isso junto de um colega, se eu não me engano, parece que era Roberto Bolão, que era colega de turma. Inclusive Roberto Veloso era colega de turma no ginásio, irmão. Eu protestei, disse para o Garcia, disse, olha, o senhor não devia fazer isso, o rapaz não tem jeito para ginástica. Porque ele era todo gordão, todo pesado. Ele não gostou. E aí me disse, o senhor é um tolo. Eu disse, o imbecil é o senhor. E isso foi terminar, que ele era muito ditador, foi terminar no tiro de guerra. Ele me trancou com ele para discutir, até que trouxeram Benedito Barbosa, que era escrivão do juiz. Benedito Barbosa veio, ficou batendo na porta, eu trancado lá com ele no tiro de guerra, discutindo, até que ele resolveu abrir, porque os colegas estavam também na porta do tiro de guerra, batendo para ele abrir a porta. Então isso foi um momento anterior, eu estava com 17 anos. Talvez seja o único caso que eu tenho conhecimento. Nesse mesmo ano, em 57, aqui no Teodoro Sampaio, onde eu estudava, e era vice-presidente do Grêmio Estudantil, houve um congresso em Salvador, da ABS, aquela disputa pela direção da ABS, pelo controle da ABS, da direita e a esquerda. E nós ficamos com a parte progressista, ficamos com a esquerda, e a esquerda ganhou, nós não votamos. Eles fizeram tudo para pesquisar a nossa inclinação, a votação da bancada nossa que foi para lá. E a gente não tinha certa malícia, não tinha experiência ainda. Eles ficaram colocando colegas, que nós ficamos hospedados no Antônio Vieira, que era colégio de padre, ficamos lá hospedados, e eles ficavam olhando nossa tendência, com quem a gente ia marchar. E nós marchamos com a esquerda. Quando nós chegamos aqui, sobretudo eu, que fui comandando a equipe, os padres começaram a me chamar de comunista, que eu era comunista. Inclusive até tivemos uma discussão, eu, o padre Finelon, ele veio colocar o dedo dele no meu rosto, e eu fiz a mesma coisa, retribuí isso, também fazendo o mesmo gesto que ele fez comigo. Isso em 57.
Então isso tudo foi ficando aí guardadinho. Qual foi a conclusão? Eu tive que armar um inquérito administrativo contra um aluno aqui. Armaram um inquérito administrativo com o objetivo de me expulsar do colégio. Aí tivemos que colocar advogado, tivemos que conversar com o doutor Arivaldo Andrade Oliveira, que era juiz na época aqui em Santo Amaro, chegou até a presidência do tribunal, não é? Doutor Arivaldo. E doutor Pérez já me acompanhou aqui nessa empreitada. E aí a conclusão foi o seguinte: houve uma negociação, como eu já estava, isso aconteceu já no final do ano, então havia Garcia contra mim, né, porque vinha o negócio do tiro de guerra, e tinha o problema da eleição da ABS em Salvador. Juntaram tudo e nós tivemos que fazer um acordo. Eu já estava praticamente passado, fiz as provas finais, com o compromisso de não concluir o terceiro ano aqui. Eu fui obrigado a sair, concluir em Salvador o terceiro ano. Então, isso tudo ficou guardadinho aí. Quando veio 64, 2 de abril, eu tinha trabalhado 4 à meia-noite, estava em casa descansando, chegava mais ou menos 2 horas em casa, e quando é de manhã, está o movimento para me prender. Eu fui beneficiado, até hoje eu não sei de quem partiu essa coisa, mas era gente que estava no grupo, alguém que estava no grupo, que quando eu estava em casa, aí chega uma mocinha e diz: olha, diz que é para o senhor sair, porque senão vai ser preso. Isso é brincadeira, de mau gosto. Eu não saí. Quem mandava a informação percebeu que não viu movimento nenhum. Aí já mandou uma pessoa crescida, veio uma moça, disse: olha, já foi avisado, mandou um aviso, é o seu segundo aviso. Se o senhor não sair, vai ser preso. Eu digo: a coisa é para valer mesmo. Aí foi que eu corri, saltei para o fundo da padaria de Monteirinho, e daí eu ganhei o rio Subaé, atravessei, ganhei os canaviais e fui terminar em Maracangalha. Mas isso eu já pagava de 57 e do jornal de 63, porque saiu matéria contra o Zeda, saiu o artigo, o editorial de à tarde, Sarampo, tanto que os mais visados eram eu, Trigueiro. Inclusive o pessoal que foi preso, e eles não conseguiram me pegar, porque eles rondaram, botavam gente circulando. Eu tinha informação de gente ligada ao próprio Garcia, que eu sempre gostei de raciocinar um pouquinho. O que ele ia fazer, eu recebi os avisos. Eu estava numa região, eles vão mandar gente para tal lugar. Eu digo: eu não posso ficar mais aqui, vamos para tal lugar. Aí eu circulava, ficava em fazendas. E fiquei nisso um certo período. E um dia me ocorreu uma ideia. Eu digo, eu estava o quê? Já tinha 23, 24 anos, tinha feito 24, 27 de abril eu completei 24 anos, já era casado. Minha esposa passou por 2 situações difíceis em casa, que eles entraram depois que não me encontraram, reviraram a casa toda, me procuraram, não encontraram. Como minha esposa, ela era originária de um distrito, Jacuípe, pertence ao município de São Sebastião do Passé,
E a ligação de Jacuípe era com Santo Amaro na época, que inclusive havia um trem que ligava Teodoro Sampaio até Santo Amaro. Que a bendita Revolução, uma das primeiras medidas que ela fez foi tirar, o golpe militar foi tirar esse trem que ligava de Teodoro Sampaio, hoje Teodoro Sampaio, que era Bom Jardim e Catuiçara na época, até Santo Amaro, e era diário, ligava diariamente. Chegava aqui de manhã cedo, 8 horas já tinha chegado aqui, e quando era 4 da tarde, esse trem voltava. Então, eu estou botando esse detalhe para perceber. Foi o que aconteceu. Eles calcularam, a esposa dele é de Jacuípe, ele deve ter ido para casa dos pais dela. E aí, quando foi de madrugada, minha esposa, que estava grávida de 8 meses, tomou outro choque. Teve um logo de manhã, mais ou menos às 10 horas, e outro à noite. Chega lá e invade a casa de madrugada, ela tomou 2 choques. Tanto que minha filha nasceu com um problema de um distúrbio na visão. Ela ficou com uma sequelazinha na visão. Ela nasceu em 14 de maio de 64. Então, um mês e pouco após essa invasão na nossa residência, aqui em Santo Amaro, e a outra invasão que eles fizeram pela madrugada, lá no distrito de Jacuípe, à minha procura. Eu consegui que eles não me pegassem. E o pessoal sempre mandava dizer, e minha mãe, que era muito também ativa, ela sempre tinha as informações, e me disse, olha, me disseram que você não pode ser preso. Você tem que fazer tudo para não ser preso. E você está altamente marcado. Você não pode ser preso. E aí a gente procurava pensar para não ser preso. E foi o que aconteceu. Quando as coisas começaram a assentar mais, eu sabendo informações dos outros companheiros, alguns já tinham saído e tal. Eu digo, eu tenho família, já tinha casado. Minha mãe era viúva, quem segurava a barra era eu. A casa era cheia. A avó, primos, tudo dentro de casa. E eu o único que trabalhava, que segurava a barra. Eu tenho que movimentar, não posso ficar dessa. Aí imaginei fazer o quê? Eu disse, vou usar as próprias armas deles. Eu tinha um relacionamento com uma pessoa. Havia um chefe político da UDN aqui, ele era fiscal de renda do Estado, Aderbal Cardoso. Aderbal Cardoso, eu sabia que era muito amigo de Juraci Magalhães. Ele era chefe da UDN daqui. Eu digo, eu vou, Aderbal Cardoso é torcedor do Botafogo, o time que eu jogava aqui, amador, é torcedor do Botafogo. Ele gosta de mim, eu sei que ele gosta de mim. Ele diz ao filho dele que eu era uma referência, que eu gostava de estudar. E o filho dele, Boaci Careca, não gostava. Eu sabia dessas conversas todas. Eu digo, olha, eu não vou ficar nessa, eu vou conversar com a Aderbal. Aí armei um esquema de ir à noite a Salvador procurar a Aderbal. E fui com a ideia suicida. Mas ele me garantiu, eu disse, vamos fazer isso. Eu fui a ele e propus o seguinte, Aderbal, você é muito amigo de Juraci. Então, você sabe um pouco minha história e tal. Aquele pessoal me persegue muito, desde a época do ginásio, o Tenente Garcia, tem também o outro da polícia, porque o jornal, a gente tinha um jornal lá, e saía matéria e tal, eu era um dos diretores do jornal. Eu disse, eu quero me apresentar no quartel-general. Você me dá uma carta de Juraci Magalhães, que é seu compadre, eu sabia dessas histórias. Disse, não tem problema, eu lhe dou essa carta.
Para você, eu posso me apresentar com garantia? Pode, rapaz. Não estou dizendo a você, passe sem medo. E aí ele me deu a carta. Eu me apresentei lá no quartel-general, fiz meu depoimento, disse as coisas, disse o que eu fazia. Meu pensamento político é esse, pronto. Eu defendo isso. E tem o major nessa história, tem o Garcia e tem o major Uzeda. Aí quando relatei os episódios todos, que havia uma perseguição de ordem pessoal e que eu que estava ali para relatar tudo isso e queria me apresentar para ser ouvido no inquérito policial militar e tudo. Eu sei que me ouviram, tudo isso e tal. Se precisar, você já tem o endereço aí, mas te manda chamar você depois. Eu digo, já posso ir em Santo Amaro? Pode. Eu deixei passar uns dias ainda, e aí eu não tinha carro, vim pegando o transporte, saltei no tradicional ponto ali do velho ginásio santamarense, que está lá em ruína, né? Saltei ali, quando eu acabo de saltar, chega o Zeda com o jipão e para em cima de mim. Eu digo, vai dar problema agora. Aí quando ele para o veículo, ele me diz assim, como é o senhor sai daqui para ir para o quartel-general falar mal de mim e de Garcia? Eu digo, ótimo, eles já receberam alguma coisa aí e tal. Já receberam alguma coisa. E aí eu disse, olha, a informação que eu tenho é que qualquer coisa, para vocês procurarem no quartel-general, e qualquer coisa eles mandam me dizer. Então, meu assunto agora é só com o quartel-general. Eu sei que eles me deixaram em paz, entendeu? Porque não conseguiram fazer nada. Então, a minha experiência nesse golpe militar foi essa, né? Eu não fui, só passei por essa situação que vinha de 57, desde a época que eu estava aqui no colégio, por causa do Grêmio Estudantil, isso e aquilo e tal. Depois a política que a gente entrou aqui, lutando contra as classes dominantes e tal. E a gente fez um bom trabalho, que ia crescer. O jornal começou em 63, 64 a gente estava em atividade, né? Foi quando aconteceu. E era um grupo jovem, idealista, sonhador, todo um ponto de sonhador. Carlos, que a gente chama ele carinhosamente de, ele não falou isso, Carlos Cueca, porque ele só gostava de jogar futebol aqui mesmo na quadra, aqui. Só jogava de cueca, não vinha de calção, daí o nome Carlos Cueca. De modo que essa foi a nossa experiência de Santo Amaro, do qual eu sinto muita falta. Acabou a graça. São 51 anos fora de uma terra onde eu nasci, que eu sempre reverenciei. E eu estava prevenido para que isso não acontecesse. Mas aconteceu, mas eu vou segurar isso. Então, essa falta, eu sinto a falta da minha terra. Venho aqui aos quando, mas ficou em mim uma certa mágoa ou decepção, não sei bem o que, de que eu fui obrigado, por forças estranhas à terra, que não eram santamarenses, duas pessoas estranhas à terra, eu fui obrigado a sair da minha terra, onde eu nasci, onde eu convivi, onde eu estudei aqui, meus ideais, meus sonhos, né? Todos ligados à terra. Aqui nesse auditório, a gente com o Grêmio Estudantil, a gente fazia aqui umas atividades, fazíamos uns shows,
fazíamos encontros com cidades vizinhas, com cachoeira, patrocinávamos concursos, jogo de futebol e tudo, inclusive que terminava até com festa. Eu me lembro bem que encerrou uma festa aqui, né? Com um grupo de cachoeira, a gente fazendo uma festa aqui. E nas nossas atividades aqui, nós tínhamos Caetano cantando aqui. Me lembro bem que Caetano gostava muito de cantar Coimbra, gostava muito de música portuguesa na época, de vez em quando ele cantava aqui nesse auditório mesmo, aqui nesse auditório. De modo que quando eu entrei aqui, eu senti o auditório, estava, e essas coisas, lembranças todas vieram, veio a quadra, e quando Carlos falava, eu estava atento ao que ele estava falando, ao depoimento dele, mas eu não conseguia me esquecer de Carlos Cueca, de Carlos jogando de cueca ali, onde ele ganhou o apelido de Carlos Cueca. De modo que essas lembranças, entendeu? É isso que eu tenho a revelar. Eu não fui preso, entendeu? Fui depois disso aqui, eu voltei a estudar, em 70 eu fiz vestibular para a Universidade Federal da Bahia, para Direito. Em 74 eu concluí o curso. Em 75 eu fiz logo, assim que saí da faculdade, um concurso para auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Fui passado logo entre os primeiros, fui logo chamado para trabalhar. Trabalhei de 75 a 88 no Ministério do Trabalho. Foi quando eu fui muitas vezes chamado, porque tinha o problema da anistia, tinha o problema da Petrobras e tal, e eu me segurando, que eu não queria sair de onde eu estava, e depois eu terminei saindo, pedindo a exoneração do Ministério do Trabalho. Então trabalhei 2 anos, voltei à refinaria, trabalhei 2 anos, e em 90 eu me afastei. Hoje eu tenho 75 anos, entendeu? 51 anos fora de minha terra natal, de Santo Amaro, e ligado a um município próximo aqui, São Sebastião do Passé. Entendeu? De modo que isso é o que eu tinha que dizer nesse depoimento, nesse encontro. E relembrar, por exemplo, o grande herói dessa história toda é Trigueiro. É Zorildo, que não está aqui. É Zorildo, é Heitor, que já foi embora, já morreu. E tanto, o velho Maru. O velho Maru era um símbolo, sempre foi um símbolo para a gente aqui em Santo Amaro. Maru, pessoa simples, um pobre, cabeleireiro, honrado, criou a sua família, educou sua família, os padrões dignos. Qual era o pecado dessa turma toda? De ser idealista, sonhador. Sonhar por um mundo melhor, por uma sociedade melhor, uma sociedade mais organizada. A gente não vê o que a gente via aqui antes. Via o que? Tanta exploração das usinas, os trabalhadores rurais, o pessoal que trabalhava nas usinas, a exploração do pessoal que trabalhava em Astazan, a exploração do pessoal da Cobrac, que essa foi a pior coisa que aconteceu em Santo Amaro, que vitimou tanta gente, tanto operário e tanta gente que não tinha nada a ver com a Cobrac, que ainda padece de enfermidades aí pela Cobrac. De modo que o que a gente tinha era esse sonho, essa juventude toda acalentava esse sonho de ver uma sociedade melhor, sociedade mais organizada. E hoje, na velhice, não é? O que nós queremos também é uma sociedade melhor, mais justa, mais organizada, sem terceirização. Um absurdo o que estão fazendo aí, um retrocesso muito grande, entendeu? Sem isso é um absurdo, é um crime. Eles estão
retrocedendo, ao invés do Brasil avançar na legislação trabalhista, na proteção ao trabalho, estão querendo o quê? Dar mais condição ao capital. O capital já tem muita oportunidade, os banqueiros estão aí fazendo o que querem, né? Não se penaliza, não se coloca nada em cima das grandes fortunas, porque não quer melhorar o Brasil, não quer tirar, tirando da viúva que não vai receber mais do que recebia, tirando do seguro-desemprego, daí, por que não tirar das grandes fortunas? Os banqueiros que faturam a cada ano bilhões. Eu estava ouvindo do Itaú declarando que o lucro do Itaú, mais de 5 bilhões do ano de 2014. Entendeu? Então é isso, a gente ainda guarda isso, e nunca vou deixar de manifestar meu pensamento de defender os que são mais prejudicados para ficar com o capitalismo. Se isso é ficar contra a pátria, eu serei sempre um antipátria, porque preferirei ficar com os que são esmagados, os que têm a dificuldade na vida. Muito obrigado, ilustre. O sonho não acabou, estamos aqui vivos e eu acredito que a juventude vai avançar e o Brasil, por pior que esteja a crise, já se avançou bastante. Eu acho que tivemos alguns ganhos e vamos ganhar. Eu estou com a sensação que eu estou pisando num espaço sagrado. Essa memória de vocês dá vontade de ficar aqui o dia inteiro ouvindo, e eu sei como é profundo e como é rico toda essa memória, mas vamos adiante, que já são meio-dia.